Olá! Esse vídeo é sobre memória cache e os integrantes são Thaís Reis, Marcos Paulo e Lucas Gabriel. A memória do computador é formada por todos os dispositivos que são utilizados para armazenar dados e instruções, seja de forma temporária ou permanente. Pode-se dizer que depois do processador, a parte mais importante de um computador é a memória. Há diversos dispositivos submetidos a uma hierarquia de memória do computador, mas para se ter uma visão inicial simplificada, é possível dividi-los em dois grandes grupos, a memória principal e a secundária. A principal é aquela que é acessada diretamente pelo processador e armazena os dados de forma eletrônica, apresenta alta velocidade e baixa capacidade de armazenamento. É formada pela memória RAM, do inglês Random Access Memory, que significa memória de acesso aleatório, que armazena as informações que são utilizadas no trabalho do processador, e pela memória ROM, Read-Only Memory, memória somente para leitura, que armazena as instruções de inicialização do computador. A memória cache fica dentro do processador, no circuito que contém a CPU e serve de intermediário entre a CPU e a memória principal. Fabricada com circuitos de RAM estática ou SRAM, a cache é muito mais rápida que a RAM principal. A memória RAM é lenta e faz o processador esperar os dados serem liberados. Para entender melhor essa situação, deve-se entender como o computador trabalha internamente. Quando o usuário clica para abrir um arquivo, o processador envia uma requisição para a memória RAM. A memória RAM procura o dado que o usuário quer acessar no HD e, quando o arquivo é encontrado, ele é copiado para a memória RAM e é enviado para o processador. O processador exibe o arquivo no monitor, mandando as informações para a placa de vídeo. Quando ele envia a informação para a RAM e também quando a RAM manda essa informação novamente para o processador, há uma demora, devido à velocidade limitada da memória RAM. Esse é o momento de destaque da memória cache. Apesar de ser bem menor em capacidade de armazenamento, ela é muito rápida e guarda alguns dados importantes que são usados frequentemente. Sem essa memória, o desempenho dos computadores atuais cairia em mais de 95%, devido à limitação de velocidade da memória RAM. Se a RAM fosse a única para passar esses dados repetidas vezes, o processador ficaria muito tempo esperando os dados chegarem e não conseguiria utilizar sua capacidade total. Existem 3 níveis de cache, conhecidos como L1, L2 e L3. O problema relacionado à coerência de cache resume-se ao fato de que existem simultaneamente múltiplas cópias de um dado, o qual pode ser alterado sem que se faça algo em relação às outras cópias. Existem vários esquemas criados para resolver o problema de coerência de cache, alguns deles baseados em software e outros em hardware. Esquemas mais simples se baseiam na limitação do tipo de dado que pode ir para a cache, permitindo que apenas dados para leitura, ou mesmo dados não compartilhados, possam ser armazenados na cache. No caso dos esquemas baseados em software, delega-se ao compilador ou ao sistema operacional a responsabilidade de garantir a coerência. A vantagem deles é evitar que um outro hardware seja necessário para realizar o tratamento do problema de coerência. No caso dos protocolos baseados em hardware, as inconsistências são identificadas pelo hardware durante a execução, deixando que o tratamento seja transparente ao compilador ou ao sistema operacional. A coerência por hardware é a mais utilizada. Então, os problemas de inconsistência de memória cache possuem soluções em software, que podem ser estáticas, dividindo-se em version control, e podem ser dinâmicas, como a One-Time Identifier. Podem ser soluções em hardware, como o protocolo Snoop, que se subdivide em Single Bus, que ainda se subdivide em Write Invalidate e Write Update, ou a Multiple Bus. Como também temos o protocolo diretório, que se subdivide em Full Map ou Limited. Os protocolos de coerência de cache baseados em software. A solução baseada em software possui esquemas estáticos, como a Version Control, e esquemas dinâmicos, como a One-Time Identifier. Esquemas de coerência de cache baseados em software são mais baratos e, na maioria das vezes, menos complexos do que os baseados em hardware. Porém, podem demandar mais suporte por parte do programador. Alguns esquemas são implementados como parte do compilador e, portanto, rodam em tempo de compilação. Outros são parte do sistema operacional e, portanto, rodam em tempo de execução. Também existem esquemas que operam em ambos, compilador e sistema operacional.
Os esquemas que rodam em tempo de compilação são classificados como estáticos e os que rodam em tempo de execução são os dinâmicos. One-Time Identifier. Nesse esquema, cada página compartilhada possui um único identificador associado a ela, chamado One-Time Identifier. Um campo de identificador é adicionado para cada linha da cache e para cada entrada da TLB, um dispositivo de memória. A cada atualização do TLB, um novo valor de identificador é colocado. Quando uma linha é acessada pela primeira vez, os dados são copiados da memória principal e o valor do identificador da entrada correspondente à TLB é copiado para o campo de identificador da entrada correspondente à cache, no registro de identificadores. Todos os acessos posteriores irão comparar o valor do one-time da TLB com o valor do identificador da entrada da cache no registro. Caso os valores sejam iguais, tem-se um hit. Caso contrário, tem-se um miss. O processador invalida a entrada da TLB quando sai da região crítica que protege o dado da entrada. Os valores de identificadores são copiados novamente para os registros quando o próximo processador acessa os dados compartilhados. Os acessos que ocorrerem à entrada antiga da cache serão tratados como miss, pois os valores dos identificadores não serão iguais. Version Control. Esse esquema utiliza versionamento como forma de garantir a coerência. Cada nova escrita de um dado compartilhado gera uma nova versão do conteúdo. Os processadores incrementam o número de versão corrente a cada escrita que ocorra. Na cache, cada linha também possui um número de versão que é atribuído a cada alocação da cache. Para todo acesso ao dado compartilhado, os números de versão da cache e o corrente do processador são comparados. Caso o número da versão da cache seja menor, ocorre um miss. Caso contrário, ocorre um hit. Protocolos de coerência em hardware. As soluções baseadas em hardware podem ser protocolo Snoop, Single Bus, que se subdivide em Write Invalidate, Write Update, ou pode ser Multiple Bus, ou protocolo diretório, que se subdivide em Full Map ou Limited. Embora sejam mais complexos, os protocolos de coerência baseados em hardware são utilizados principalmente em sistemas multiprocessadores comerciais. Esses protocolos lidam com a coerência em tempo de execução, sendo assim considerados dinâmicos. Os protocolos podem ser classificados em Snoop e Directory, de acordo com a forma utilizada para informar os diversos processadores de que houve uma escrita de um dado e que a cópia local pode estar desatualizada. O protocolo Snoop faz uso da distribuição no tratamento do problema e coerência de cache. Seu procedimento é baseado em ações dos controladores de caches locais e suas informações sobre o estado dos dados da cache. Utiliza-se broadcast para comunicar às demais caches as ações utilizadas e executadas sobre os dados compartilhados. Como os Snoop são baseados em broadcast, são mais indicados a multiprocessadores baseados em barramento, pois eles irão favorecer o broadcast. Um problema detectado nos protocolos Snoop faz com que eles sejam substituídos por outros, tais como o protocolo Directory. Barramentos não são escaláveis quando se tem um número muito grande de processadores. Protocolos Snoop podem ser do tipo Single Bus ou Multiple Bus. Os Single Bus podem usar políticas de Write Invalidate ou Write Update. A política de Write Invalidate, ou abordagem de invalidação, permite apenas um escritor e vários leitores. Uma escrita em um dado compartilhado gera uma invalidação de todas as cópias desse dado antes que a escrita se inicie. Já a política Write Update, ou abordagem de atualização, atualiza todas as cópias do dado compartilhado antes de realizar a escrita. A Multiple Bus é a arquitetura para o enscancing multicubo e é baseada em uma família de interconexões mais gerais. Essa topologia é chamada multicubo. São XK processadores com ligações N para N com os barramentos. Cada barramento conecta X processadores e cada processador está conectado com K barramentos, onde K é a dimensão do multicubo. Ele é uma rede bidimensional, que consiste de dois níveis de cache.
a cache do processador e o snooping cache. A consistência entre os dois níveis é mantida através da estratégia de write-through. Uma linha estará sempre em um dos estados globais, unmodified ou modified. Protocolos Directory. De maneira geral, esses protocolos fazem uso de um controlador central para manter a coerência e também guardam a informação de localização das cópias de dados. É utilizado um diretório, geralmente na memória principal, que armazena o estado global do conteúdo das várias caches. A cada requisição da cache local, o controlador central faz uma análise do diretório, buscando qual a cache que possui a cópia do dado e libera a transferência dos dados da memória principal para as caches. Esse controlador realiza a atualização do estado da informação. O controlador central recebe as informações sobre tarefas que possam afetar o estado dos dados. Um problema detectado nos protocolos Directory é a necessidade por espaço, que tende a aumentar à medida que o número de processadores aumenta. O protocolo diretório pode se subdividir em full map, que tem sido a base para muitos outros designs que surgem, e seu funcionamento se dá através da concatenação de um vetor de bits para cada bloco de memória. Esse vetor de bits possui um bit por cache. Cada bit indica a presença ou ausência do bloco da cache correspondente. Esse método possui eficiência com relação ao tempo. E pode ser limited, com o objetivo de resolver o problema do tamanho dos diretórios. Esse protocolo limita o crescimento do diretório e, para isso, restringe-se o número de cópias simultâneas para a cache. Quando uma cache requer a cópia de um dado para a escrita, o módulo de memória invalida as demais cópias existentes nas outras caches. É utilizado um mecanismo de substituição de ponteiros. Um ponteiro para uma cache é substituído por outro que aponta para outra cache que possui o dado atualizado. Existem vários esquemas e protocolos utilizados para resolver o problema de coerência de cache. Porém, eles devem ser adaptados a cada tipo de arquitetura, para que a vantagem da utilização de caches não seja perdida por causa da utilização de esquemas e protocolos que degradem o desempenho ou mesmo a latência da cache. Obrigada por assistir.